Olha, mais nada, né? Qualquer dúvida eu te perturbo. Jorge, eu vou começar a prece. Tira esse negócio daí, Robson, essa... Dá, cara. Eu vou fazer a prece. Quer participar aí, Robson? Vamos com ele falando mesmo. Tira só essa imagem aí, Robson. Do livro Pronto Socorro, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Uma mensagem aqui. Deixa eu só... Normal. A mensagem é ponto de apoio. Ainda que não disponha de tempo e recursos, não hostilizes a ninguém. Auxilia os semelhantes quanto puderes, e quando não possas fazer aquilo que se te pede, abençoa e passa. Cada criatura, na essência, é uma porta pela qual o amor infinito pode manifestar-se. Muitas vezes, as pessoas que hoje menosprezamos, amanhã será o ponto de apoio pelo qual necessitaremos do socorro de Deus. Graças a Deus. Mais uma vez nos encontramos reunidos para estudar o livro do Mundo Maior, que nos traz tantas informações, nos traz tantas coisas importantes, das quais necessitamos ter conhecimento. Eu continuo precisando de assistência dos nossos amigos, que vão ao nosso encontro todas as semanas nos assistir, nos envolvendo com o seu carinho e o seu afeto, intuindo-nos e aconselhando-nos perguntas, questionamentos que nos engrandecerão o conhecimento. Nós sabemos que muitos gostariam de estar presentes nesta noite, mas por motivos diversos não puderam estar. Pode fechar aí, abrir. Então, fecha lá embaixo. Que todos eles possam ser agraciados pela paz do Senhor nesta noite e que possam vislumbrar a gravação do estudo mais tarde. Senhor, nós pedimos que tu fiques conosco neste estudo, através desses emissários da tua seara. Te pedimos que bênçãos e mais bênçãos sejam derramadas ao redor deste planeta, que tanto necessita de assistência em todos os lugares. Todas as pessoas têm suas aflições, seus problemas, suas tristezas, dificuldades e suas falhas. E todas necessitam de amparo. Então, ampara-as, Pai. Ampara-as, Mestre. Ampara-as, para que nesta noite eles possam sentir um alívio nas suas necessidades. E vamos assim dar início ao nosso estudo da noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque está confusa, já não estava conseguindo raciocinar. Estava conseguindo raciocinar o que eu estava falando. Passando o teste. Mas não dá, não dá. Como é que eu vou rezar com uma pessoa falando? Vai ser até nem o Jorge está tentando. Mas aí não. Mas não bota o fone. É isso aí. Então, vamos lá. Hoje é no Mundo Maior, né? Boa noite, Consuelo. Boa noite a todos, tá, gente? Boa noite a Elisa, Jorge. Ih, meu Deus, a voz ainda... Eu estava com o microfone desligado, hein? Não é você, não. É você, não, olha só. É você? Não é, cara. Olha só. Eu deixo sempre desligado. Boa noite. Eu sei, mas vamos tocar assim mesmo, né? Boa noite, seu Roberto. Boa noite a todos. Boa noite, Consuelo, Elisa. Lá para trás. A noite hoje, o nosso estudo hoje é do livro No Mundo Maior, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. André Luiz, eu ainda estou no Paulo Estevam. E hoje nós vamos começar o capítulo 14.
Estão andando bem, né? Tem, Sem estresse. o capítulo 14 Legal. tem um nome Alguma muito coisa, interessante. ô, Medida Robson, salvadora. acrescenta Normalmente é desse. Lá É. no meio do capítulo falar, né? Medida salvadora. Às vezes a gente pensa que é a medida como a gente quer, mas não é. Como a gente precisa, aquilo que nós sempre falamos. O que nós necessitamos. E né, o remédio, às vezes, é amargo. Hein? É muito amargo. Bom, Nem tudo é o que pode ser. Nem tudo é o que a gente quer que seja. Tudo é o que pode e o que deve ser, né? Às vezes a gente quer as coisas, mas além de não merecer, às vezes não tem, às vezes não é nem não merecer, não tem possibilidade de ser mesmo, né? Tem coisas que não tem possibilidade de ser. A gente fica revoltado porque não pode ser, né? é verdade. Vamos lá. Então Roberto? vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá. Eu vou ter que ativar o mudo do Jorge, tá, gente? Eu devia ter feito isso antes. Agora que ele parou de falar. Mas se ele voltar a falar, vai dizer. Vamos lá. Vamos lá. Capítulo 14, Medida Salvadora. Havíamos terminado ativa colaboração num elevado ambiente consagrado à prece, quando certo companheiro se abeirou de nós, reclamando o concurso do assistente num caso particular. Só que estava falando aí, né? Logo de cara aí. Havíamos terminado ativa colaboração. A gente por aí, num ambiente elevado, considerado a prece. A gente vê quem não é o Roda Luz, é o Calderaro. A gente vê que o nível do Calderaro, né? Não é à toa que é um instrutor, né? A espiritualidade, eu acho que dentro do nosso assim, nível de aprendizado, escolher um melhor mesmo, né? O melhor para que a gente vai vendo que o Calderaro toda hora é chamado para um lado, chamado para o outro e tá. Não erra, não, viu? Não erra, não. Mas se errar, ele não é orgulhoso, ele pede desculpa e continua, conserta e continua. É diferente de nós. Esse é o grande problema. Boa noite, prima. Boa noite, Virgínio. Boa noite, amiga. Boa noite, família. O que nós precisamos observar, está sempre observação sobre isso, sempre em nossa mente, que a espiritualidade não para de trabalhar. Estão sempre trabalhando, estão sempre ajudando de alguma forma, estão sempre fazendo alguma coisa por nós. Eles não param. Terminou um trabalho e já estão iniciando outro trabalho. E assim sucessivamente todo o trabalho da espiritualidade. Jorge, tá tudo bem aí? Tudo bem, tranquilo. Tá com eco. Olha o eco, que nem o Mário Viana. Olha o Tem que eco. botar o microfone. Senão não vai dar. Acabou o barulho aí? Acabou. Melhorou. É que eu Vamos lá. desliguei o outro aqui. Ô, Afrânio, pode seguir? Vamos lá. Nós estamos no capítulo 14, tá, Jorge? Aí você. Tá? Vou pegar lá. Vamos lá. Calderaro, de certo, conheceria os pormenores da situação, porque entre ambos logo se estabeleceu o curioso diálogo. O único curioso que tem nesse meio aí não é o diálogo, vocês sabem quem é, né? Mas vamos embora. Infelizmente, dizia o informante, nosso Antídio não sobreleva a situação. Permanece em derrocada quase total. Vinculou-se de novo a perigosos elementos da sombra e voltou aos desacertos noturnos com grave prejuízo para o nosso trabalho socorrista. Não me valeram? Vinculou-se de novo a perigosos elementos da sombra. Sinal que ele estava vinculado, devem ter dado alguma ajuda, né? E mais a nossa rebeldia, a nossa teimosia, tá? O antídoto somos nós, tá? O antídoto somos nós. Talvez o antídoto tenha um vício que nós não temos, mas nós temos outros que o antídoto não tem.
Então, a gente bom é sempre observar isso, né? Vamos lá. Não lhe valeram as melhoras da quinzena passada? Indagou fraternalmente o orientador. Aproveitou-as para mais presto volver a reflexões, esclareceu o interlocutor com inflexão magoada. É de notar, porém, que se achava quase de todo louco. Sim, mas conseguiu fluir outra vez, estado orgânico e invejável, mercê de sua intervenção última. Logo, porém, que se viu fortalecido, tornou desbragadamente aos alcoólicos. Só um instantinho, Elisa. Um instantinho. Vamos prestar atenção numa coisa aqui. Nós estamos estudando, acabamos de estudar anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos familiares no livro dos espíritos. Aqui tem um exemplinho para a gente aqui. Nesse esclarecimento está aqui. Aproveitou-as para mais presto volver em reflexão. Esclareceu um interlocutor com inflexão magoada. O que é que vocês acham aí? Sobre a questão, veja bem, se é o Calderaro não está magoado com ninguém. Mas ele está magoado. Isso é bom a gente ver esses pequenos detalhes para complementar o nosso estudo. Nós vemos que os níveis evolutivos dos espíritos protetores. Tá? Isso aí está acompanhando o antigo. Afrânio, a gente não está te ouvindo. Eu notei que a internet aqui está meio ruim, viu? Vou tirar minha imagem para ver se melhora. Está me ouvindo agora? Sim. Está ouvindo, Salvador? Está ouvindo? Não. Estou ouvindo. Estão me ouvindo aí? Né? Estamos sim. Eu tirei minha imagem, parece que a internet aqui está ruim. Então, eu estava falando, essa questão do nós estudamos, sobre o nível evolutivo dos nossos espíritos protetores que estão junto a nós. Quanto mais junto, também é um nível mais próximo ao nosso, tá? Isso é muito interessante. Nós estamos vendo aqui. É um exemplo embutido aqui, né? Que a gente não... Mas vamos lá. Né? O Antídio voltou a beber. Vamos lá, Elisa. A sede escaldante, provocada pela própria displicência e pela instigação dos vampiros que vorazes se lhes enxameiam a roda, everteu-lhe o sistema nervoso. A organização perispírita semi-liberta do corpo denso pelos perniciosos processos de embriaguez, povoa-lhe a mente de atrozes pesadelos, agravados pela atuação das entidades perversas que o seguem passo a passo. Então, a gente já tem aqui uma informação sobre a questão do álcool, do alcoólico, né? Que fala aqui. Né? A organização perispírita, semi-liberta do corpo, né? Pelos perniciosos processos de embriaguez. Ou seja, o nosso amigo aí, se lembra quando a gente vê no livro no Evolução em 2000, quando fala o que é o médico, que fala lá que é aquele que veio de uma certa forma, o exemplo que o André Luiz lá dá com o perispírito mais frouxo, né? Não é tão ligado, tão apertado, mais frouxo, né? E esse é que lhe dá essa permissão de participar dos dois mundos, ou seja, ser um médium ostensivo, ver, ouvir, né, etc. Então, no estado de embriaguez, né, principalmente com essa embriaguez assim, constante, a pessoa, de uma certa forma, né, passa a ter essa mediunidade ostensiva, mas assim, de uma forma ruim para esse que bebe. Nós vamos ver isso aqui durante esse capítulo aqui, falando sobre isso aí. Então, já é um primeiro toque para a gente, né? Prestar atenção nisso. Daqui a pouco vai mostrar o que acontece com isso, né? Então, vamos lá. Alguém quer falar, gente? Eu estou falando aqui. A sua página aí, Afrânio, qual é, por favor? A minha é 193.
Vai estar no primeiro travessão logo em cima. Tá, Estará obrigado. em casa a esta hora? Beleza? Você Beleza. está sem som. Porque tá barulho? Assim, seus amigos chegaram aí, né? Ainda não. É só moto, carro e barulho casual. Vamos lá. Bom, eu parei no meio desse ponto, né? A organização perispírita semi-liberta do corpo denso pelos perniciosos processos de embriaguez povoa-lhe a mente de atrozes pesadelos agravados pela atuação das entidades perversas que o seguem passo a passo. Estará em casa a esta hora? Inquiriu Calderaro com interesse. Não, disse o outro abatido. Deixei-o ainda agora num centro menos digno, onde a situação do nosso doente tornou a características lamentáveis. O instrutor estudou o caso em silêncio durante alguns instantes e considerou. Poderemos providenciar, contudo, se da outra vez consistiu o socorro em restituí-lo ao equilíbrio orgânico possível, no momento há que agir. Em contrário, convém ministrar-lhe provisória e mais acentuada desarmonia ao corpo. Neste, como em outros processos difíceis, a enfermidade retifica sempre. Então, olha só, por isso que se chama medida salvadora, né? Mas não é a medida que a gente pensa, né? Ajudou. E o cara renitente, teimoso, né? Rebelde. Então, só tem um modo de parar o nosso amigo aí. De frear, né? Qual é? Deixar ele adoecer. Ele adoecendo, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter aquele momento para reflexão. Além de não ficar muito bem, né? Vai ser hospitalizado, remédio, tudo, né? Fica bem difícil para ele. Então, na cama de hospital, ele vai ter muito tempo para meditar, para tentar o autoconhecimento para parar, né? Ou pelo menos tentar parar, né? Que é complicado. A dependência química é muito complicado. Tá? Quem quiser falar alguma coisa, vamos lá. Em contemplando o benfeitor do necessitado distante, interrogou. De acordo? Perfeitamente, redarguiu ele, sem hesitação. O meu amigo é especialista em assistência, e eu lhe acato as determinações. O que nos interessa é a saúde efetiva do feliz irmão que se entregou sem defesa aos reclamos do vício. É que essa saúde efetiva pode não ser nessa vida, tá? Porque aí a saúde efetiva é a cura do espírito, né? Então, o espírito vai começar a trabalhar isso na mente, né? Para numa próxima reencarnação, tá? Vir né, freando esse vício. Eu já vi um caso de uma pessoa que parou de beber e hoje, né, se oferecer uma bebida dele, ele até se aborrece. Quer dizer, ele nessa vida conseguiu mesmo assim, fugir do vício, né? Com muita dificuldade. Eu acredito que não seja fácil, não. Mas se oferecer alguma bebida dele, ele fecha a cara e ele até vai embora. Quer dizer, deve ser muito complicado, né? Passar por essa situação. Mas esse, nessa vida, já está procurando essa saúde efetiva. Não está procurando uma saúde parcial. Esse seu conhecido aí é uma pessoa muito esforçada, porque a simpatia que nutria entre ele e os alcoólatras companheiros, né, para desligar, poxa, é árduo mesmo, tá? É um trabalho porque muitas pessoas procuram aí as casas Alcoólicos Anônimos para fazer tratamentos, né, nesse sentido. Porque o processo ele procurou. Oi? Ele
Ele fez esse tratamento dos alcoólatras, graças a Deus. E seguiu. Né? Seguiu não, segue. Né? Quer dizer, isso aí é muito difícil. Imagina a dificuldade dele mesmo. De vez em quando deve ter a vontade, com certeza. Né? Vamos lá? Rumamos para o local em que deveríamos acudir o amigo extraviado. Penetramos o recinto servido de amplas janelas e abundantemente iluminado. O ambiente sufocava. Desagradáveis emanações se faziam cada vez mais espessas à maneira que avançávamos. No salão principal do edifício, onde abundavam extravagantes adornos, algumas dezenas de pares dançavam, tendo as mentes absorvidas nas baixas vibrações que a atmosfera vigorosamente insuflava. Tinha pancadão naquela época, gente? Era pancadinha. A gente está brincando aqui, mas é isso aí. Está falando como é, né? Certos ambientes, quer dizer, o ambiente é neutro, mas que as pessoas o tornam, né? No caso não era nem só o ambiente, eram as mentes, né? As mentes. Os interesses das mentes. Isso aí. Indefinível e dilacerante impressão dominou-me o ser. Não provinha da estranheza que a indiferença dos cavalheiros e a leviandade das mulheres me provocavam. O que me enchia de assombro era o quadro que eles não viam. Olha só, gente, isso aí é que realmente dá arrepios, né? Hoje é muito normal tu ver rua fechar, né? Telão no meio da rua, né? Principalmente quando joga aquele certo time, etc. Aquele negócio, aquela festa, aquele churrasco, aquela bebedinha, né? Eu fico aqui da minha janela, olhando para a rua e imaginando isso, gente. Eu fico imaginando isso. O que é que eu não estou vendo aqui, que eu não devo ver, e é bom eu não ver. Está aqui. Eles falando que me enchia de assombro era o quadro que eles não viam. É o quadro que nós encarnados não conseguimos ver. Graças à misericórdia do Pai. Né? Se fosse todo mundo médium mesmo ostensivo, ia ser um... Não ia ser muito fácil, não. Alguém quer falar? Isso aí é... Eu não gostaria de falar isso não, porque é horrível, né? Eu imagino. Vamos lá? Vamos lá. A multidão de entidades conturbadas e viciosas que aí se movia era enorme. Os dançarinos não bailavam sós, mas inconscientemente correspondiam no ritmo assodando da música inferior a ridículos gestos dos companheiros irresponsáveis que lhes eram invisíveis. Atitudes simiescas surgiam aqui e ali, e de quando em quando gritos histéricos feriam o ar. Poderia dar uma comentada aí? Posso dar uma palavrinha aí? Pode. Eu estou lembrando, vocês lembram aquele cantor? Tinha aqui eu passando quando eu ia fisioterapia aqui, eu vi um magrinho, nas mesmas características, aquele que eles chamavam de lacraia, que dançava de música funk, né? Então você vê como é que esse garoto aí deveria ser assediado para chegar e fazer aquelas coisas. E eu lembro também daquele grupo, acho que era da Bahia, era da Boquinha da Garrafa, que dançava. Olha aqui, ó. O que a Elisa acabou de ler agora, em relação a esses gestos, né? Aí atitudes siamescas surgiam aqui e ali de quando em quando e gritos histéricos feriam o ar, né? E também, com todo respeito, olha só, por favor, hein? Não me critiquem, não. Perdão, podem me criticar. Quantas vezes eu ouvia no programa
matinal, programa para a infância, criança, né? Uma apresentadora de televisão, de uma rede de TV de muita projeção, e dizia assim: solta a franga. O que seria isso? Né? Provavelmente assediada por essas entidades. Paro por aqui. Porque ninguém está livre de ser influenciado, né? Ser obsediado. Ninguém. E a gente vê que nessas horas também, né? A pergunta 459 está por aí, né? Influencia os espíritos. Por aí. Né? Nós estamos trabalhando realmente, né? Muito de ordinário, só ele que nos, né? Dirige, né? Somos realmente, principalmente quando a gente abre essa guarda aí, né? Dessa, né? Agora, interessante isso aqui, né? Atitudes simiescas, né? Um negócio assim, ele vai explicar isso daqui a pouco, o Calderaro. Né? Vai explicar isso daqui a pouco. As entidades que problema de, vamos dizer assim, de hipnose. Lá no Libertação, não tem a hipnose, aquela senhora, que ele já, de acordo com a tendência dela, faz uma loba. Não é que ela virou loba, mas a característica por hipnose. Então, as entidades, essa símio está ligado a, por exemplo, até macaco, por exemplo, ou outra espécie, eles induzem a criatura. Não é que essa criatura vai virar macaco, mas atitude. Né? Se é um animal rastejante, vai, né, hipnotizado, vai ficar, né, rastejando, tipo jacaré, tipo o cobra e tudo mais, mas não vai, a característica né, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes as pessoas interpretam as coisas assim, ao seu prisma, né? Mas... que aí tem um lance também, é o seguinte, né? Eles influem, né? Influenciam, né? Aliás, influenciam, mas há ressonância, né? Exato. A ressonância. Esse que é o detalhe, né? Quem está do lado de cá também encarnado, aceita e acha legal. Vou fazer assim agora. Né? E o Nabucodonosor? Da garrafa. Né? Isso. Aí. Nabucodonosor. Bem claro isso aqui. Para mim, está bem claro. Né? E nós não estamos distantes. Né? Nós, nas nossas... Né? Sei lá, o passado nosso aí, né? Isso que eu estava lembrando aqui, né? O Pedrinho espera por você. O Safari no Olaria Atlético Clube. Bora, Elisa. Mas, Afrânio, olha só, essas pessoas, né, elas estão fazendo mal a elas mesmas. Agora, o pior são pessoas que fazem mal às outras. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, bem corriqueiro, que está no mundo inteiro. Esse menino, Vinícius, ser chamado de macaco dentro de um estádio de futebol. Sabe? E fica por isso mesmo. Crianças que são abusadas, todo mundo sabe, e fica por isso mesmo. Mulheres que apanham de marido e fica por isso mesmo, e só se resolve quando elas morrem. Eu acho que isso é muito pior do que uma dancinha na garrafa, sabe? Ou se a pessoa é gay, ou se a pessoa não é, porque isso é o problema delas. Isso é um mal que afeta dela para elas. Agora, pessoas que fazem esses abusos, esses absurdos, que pegam uma pessoa ou várias, eu acho que é muito, 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 muito pior, né? Esse menino do Vinícius, poxa, isso é um absurdo, sabe? E ninguém comenta nada, e passou e acabou, e vai ficar por isso mesmo, como aconteceu com outros, sabe? E fica por isso mesmo, sabe? Ninguém toca no assunto, ninguém tem coragem de chegar e falar assim, será que o branquinho gostaria de ser chamado de macaco albino? Será que ele gostaria disso, de rato albino? Na frente, num estádio de futebol? Sabe? A gente só sabe disso quando pega na gente. Porque eu tenho filhos negros, eu tenho um marido negro, eu sei como é isso. Porque dói neles, dói em mim, do mesmo jeito que dói neles. Então, a gente fica se preocupando muito com musiquinha, com homossexualidade, mas tem outras coisas muito piores. E às vezes, dentro da própria dentro de religiões mesmo. Tanto quanto espírita, tanto quanto católica, o bandista,
tem um monte de racista, tem um monte de pedófilo, sabe? Tem um monte de coisa muito pior que não é tocado nesse assunto. Sabe? Se fala de bebida, se fala de homossexualismo e o resto. E a pedofilia. E a surra que as mulheres levam até hoje. E tem que aguentar calada. Né? E isso em meios religiosos também. Porque religião, seja qual for, não é abono de caráter para ninguém. Sabe? Eu acho que a gente tem que evoluir um pouco mais no pensamento, sabe? De esquecer um pouco de... Porque o homossexualismo... Tá, mas se você ficar pensando em obsessor só porque a pessoa é homossexual, gente, eles nascem assim. Quem estuda psicologia sabe que a pessoa nasce assim. Você já imaginou todos os homossexuais do mundo estão obsediados? Ou realmente eles têm que passar por isso? Ou porque eles, em outra vida, fizeram mal a outras pessoas e agora têm que passar por isso? Tem que aprender a não ser aceito. O homossexualismo tem a ver com o que você falou aí, do marido que bate na mulher, da mulher que trai o marido, etc, etc. Mas não é o nosso assunto de hoje. Mas o homossexualismo tem muito a ver com isso, tá? É a justiça divina trabalhando. O que é dor, né? Então, já responde a tua pergunta até que você fez. É por que não fala isso? Não está falando. Quando falo de homossexualismo, eu estou falando daquela pessoa que vem com esse problema aí para, né, reparar alguns erros passados. Né? Então, a justiça divina não falha. Não falha. A gente até vê as coisas erradas, mas Jesus está no leme. Há muitas coisas que a gente vê. Né? O nosso problema maior todo é equilíbrio, né? Equilíbrio. O preto não atura o branco não atura o vermelho não atura o amarelo, e aí vai por diante. É tudo questão de e isso equilíbrio, se prolifera, infelizmente, né? mas isso aí não é o nosso assunto de hoje. Vamos voltar ao nosso assunto, que é a dança. Porque ele vai falar aqui que a dança não tem nada demais, não. Vai falar aqui agora. Fala, Jorge. O problema é o nosso desequilíbrio. Eu aludi a questão, então eu peço desculpa porque eu fui o responsável. Mas eu não posso deixar passar também. Porque as leis nesses países latinos, obviamente, são muito frágeis. Agora, vai para a Inglaterra fazer isso. Ponto, só isso. Para por aí. Os países latinos são mais... Né? Podemos continuar? Mas é isso aí. Podemos continuar. Vamos continuar. Então, posso falar um minuto? Bom. Eu acredito que as atitudes simiescas se relacionem aos símios, né? Seriam os macacos. Mas eu digo, você disse uma vez, e eu repito sempre, que a pessoa quando bebe, ela fica de 3 maneiras. Ou ela vira um macaco, ou ela vira uma hiena, ou ela vira um leão. Por quê? Porque ou ela fica se exibindo, ou ela fica rindo à toa, ou ela fica braba, né? É isso mesmo. São 3 coisas diferentes. Eu acredito que ele está querendo dizer aqui que as pessoas estavam em atitude de exibição, de exibicionismo, além da conta. Sim, com certeza. Isso aí. Né? Exageraram no se soltar, no ficar mais à vontade. Extravasar sua alegria, não é isso? Exatamente. Exageraram, isso aí. Né? E olha só, eu não posso falar nada quanto a Safari, porque eu frequentei o baile do Olaria dos 3 aos 16 anos. Mas eu estou falando brincando, tá? Nossa, eu amava, mas eu amava ir para lá para dançar disco music. Então era diferente. Não bebi. Mas vai falar sobre isso agora, Elisa. Vai Nunca falar fui sobre beber, isso agora. não fazia nenhuma besteira, só queria dançar mesmo. É isso aí. Vai falar sobre isso aqui agora, tá? Não é o ato de dançar que denigre ninguém. O ato de dançar é uma coisa normal. Como vai falar o Caldeirado agora, tá? Ele vai falar a alegria legítima é sublime herança de Deus. Olha só. Se a gente for olhar o Evangelho, Jesus era uma pessoa alegre. Tá? Ele era feliz.
Não, a gente vai ver que ele, né, estava sempre dando naquele lance de confortar, um ensinamento e tal. Ele estava sempre, né, nos trazendo algo de bom assim, que nos alegrasse, que nos motivasse, que nós crescêssemos em cima daquilo. Então, o Evangelho, tá, é um livro também de alegrias, boas novas, olha o nome aí, Evangelho, né, traduzindo, boas novas, né? É alegre. Não é o caso. Né? Agora, o ambiente que o cara lá estava, que esse nosso amigo antigo estava, os pensamentos que fecham. É o que nós falamos aqui no início. O ambiente é neutro. Os nossos pensamentos é que vão formar, né, dar uma característica a esse ambiente. É isso aí. Né? O ambiente é neutro. Nossos pensamentos vão criar uma característica para aquele ambiente. E aí essa característica que o André Luiz também está comentando. Não é que ele está criticando, não. Tá? Ele está comentando o que a gente não vê. O outro lado, né? O que mexer já sobra no quadro que eles não viram. E principalmente esse domínio dessas entidades que estão ali, tá? Em cima de nós. Eu falo de nós porque né? Qualquer ambiente pode estar acontecendo isso. Não é só o lado da dança, não. Qualquer ambiente. Né? Alguém mais quer comentar? Então vamos embora. Aí os símios também gritam, né? Eles também gritam. Calderaro não se deteve. Mostrava-se habituado à cena, mas, não conseguindo sofrear a estupefação que se assenhoreava de mim, solicitei-lhe uma intermitência, perguntando: meu amigo, que vemos? Criaturas alegres, cercadas de seres tão inconscientes e perversos? Pois será crime dançar? Buscar alegria constituirá falta grave? O orientador escutou paciente as indagações ingênuas que me escapavam dos lábios, ditadas pelo espanto que me assomara repentinamente, e esclareceu: que perguntas, André? O ato de dançar pode ser tão santificado como o ato de orar, pois a alegria legítima é sublime herança de Deus. Aqui, porém, o quadro é diverso. O bailado, continua? Só para falar, o que foi comentado aqui. O problema é aquilo, o que foi formado naquele ambiente. Tá? O que é que criou para trazer essas entidades perversas para lá. Se o ambiente fosse dançar, tá? Numa boa, com alegria, coração aberto, sem maus pensamentos, sem más intenções, que a gente sabe que há muito nessas questões aí. Por isso que eu brinquei no início, será que tinha pancadão lá no início, lá naquela época, né? Etc. Então vamos lá. O bailado é nesse pedaço que eu estava vendo? Aqui, porém, o quadro é diverso. Aqui, porém, o quadro é diverso. O bailado e o prazer nesta casa significam declarado retorno aos estados primitivos do ser, com iniludíveis agravantes de viciação dos sentidos. Observamos nesse recinto homens e mulheres dotados de alto raciocínio, mas assumindo atitudes que muitos símios talvez se pejassem. A palavra espanhola aí, ó, pejassem. Todavia, esteja longe de nós qualquer recriminação. Lastimemo-los simplesmente. São trânsfugas sociais e, na maioria, rebeldes à disciplina instituída pelos desígnios superiores para os seus trilhos terrestres. Então, veja bem, tá? Usou a palavra aqui agora, rebeldes. Rebeldes à disciplina.
Ele vai explicar o que aconteceu. Por que do pessoal... Nós vivemos hoje um mundo onde o respeito às leis, o respeito às pessoas, ou seja, não existe... O respeito está... Assim, existe, lógico que existe, mas ele está muito... Assim, em certos momentos, certos lugares, a gente vê que ele está um pouco esquecido. Né? Por exemplo, eu saio de manhã de casa cedo, estou sendo agora tipo 10 para as 7 ou antes, às vezes, tem pouco trânsito, mas ninguém... Você tem que tomar o maior cuidado de manhã com o sinal verde, porque o sinal está verde para você, mas para o cara que vem pelo lado oposto, que é o sinal vermelho, para ele também ele acha que o vermelho é verde, que acha que não tem trânsito, olha, passa de uma vez. Se a gente não toma cuidado, há acidentes toda hora. Né? E assim por diante. Eu estou dando um exemplo dessa questão do trânsito, mas se você for numa fila, em qualquer lugar, há muito desrespeito, digamos assim. Muito desrespeito. E se nós não conseguimos? É o que o Estevão fala lá, se o homem não consegue, né, ser solidário ao seu irmão, como, né, vai ser solidário a Deus. Então, se nós não conseguimos respeitar as nossas leis humanas, que as leis são feitas para nos proteger. Tá? A lei é a proteção para cada um de nós. Se a gente não consegue respeitar os humanos, que age de Deus. Que aqui é a questão, vai cair na questão moral aqui, o caso do Antídio. É que para nós, beber é uma coisa normal, social, é bonito. Aquela rodinha de amigo tomando cervejinha, né? E aí? Então, cai essa questão aqui, né? O pessoal tá rebelde, são rebeldes. E agora ele vai explicar também um porquê. Daqui a pouquinho nós vamos entender essa rebeldia. Isso, a Consuelo, que estudou psicologia, deve ter estudado muito esse assunto que vai daqui a pouco falar. Tá? Vamos lá. Muitos deles são profundamente infelizes. Precisam de nossa ajuda e compaixão. Procuram afogar no vinho ou nos prazeres certas noções de responsabilidade que não logram esquecer. Fracos perante a... Aí vai dar vários motivos. Um é esse aí. A responsabilidade, eles afogam, né, nos vícios, não é só nos vinhos, nos vícios, prazeres, né, responsabilidades, né, que não querem ter, querem esquecer. Nós lemos isso, Elisa, naquela página da Dona Ivone Pereira, tá lembrado? Porque eles explicando porque eles eram daquele jeito. Lembro do livro. Podia até ler. Sim, lembro que ela foi no bar, que ele falou que o braço dela ia quebrar, lembro. Isso. Ele explica isso aqui tudo naquele livro para a gente. Porque eles são rebeldes, porque eles são indisciplinados. Hã? Vamos lá. Deixa eu ver. Acho, não sei onde botar. Está aqui por baixo de tudo. Consuelo, você não tem uma biblioteca dessa. No dia que tu tiver, eu vou falar. Consuelo, vê aí para mim isso aí. Você quer que leia? Mas aí ali. Esquece. Ei, Consuelo, mas não é isso aí? Mas tá aí, mas você vai achar a página no lugar certo? Não. Eu não tenho o livro na mão. Vai ter que me falar. Vai ter que me falar o capítulo. Eu acho que eu com o livro na mão, porque... porque eu acho que eu fechei. Eu acho que está fechado. Deixa eu ver aqui. Deixa para futuramente a gente ver. Por acaso está aberto. Está aberto? Qual é o nome da página? É o livro da Ivone Pereira. Qual é o nome do livro, aliás? Devoção do Invisível. Devoção do Invisível, isso mesmo. Deixa eu ver qual o pedaço. Acho que está no final dessa página aí. A página que eu não me lembro o nome. Você quer que parte? Ao final, quando ele explica para ela por que eles eram tão revoltados. Tem essa explicação. E vai cair dentro com esse estudo aqui. Eu devia ter visto isso, porque agora só que eu me lembrei também, tá? Ou alguém me lembrou. Eu realmente não me lembrei. Alguém me lembrou aqui. E eu li isso aqui agora à tarde, né? Eu tinha que ter me ligado. Tá, então é aqui, ó.
Inquieta, ousamos perguntar ao paciente mentor, malgrado o respeito que nos inspirava. Mas como poderão persistir em tal procedimento contra os homens? Não existirá no além-túmulo uma lei que os impeça de trás monstruosidade contra pessoas que, além do mais, ignoram encontrar-se sob suas influências? Aí explica ele veemente. Será oportuno considerar que, da mesma forma, a monstruosidade será a sociedade deixar um órfão ou um filho de pais miseráveis ou delinquentes criar-se ao abandono pelas ruas. E a sociedade o faz agora e o fez com estes mesmos que está vendo aqui. Monstruosidade será também omitir providência humanitária para que o jovem abandonado ou pobre se instrua, eduque e habilite de modo a frustrar-se a humilhação da ignorância. Então, Elisa, vamos falar uma coisa sobre essa questão da educação. Tá? Que hoje eu comentei isso em um lugar e semana passada eu comentei a mesma coisa em outro lugar. Quando o certo governador aí, não vou falar o nome dele, porque eu não sei quem é, resolveu construir os CIEPs. Mas a ideia não foi dele, foi do Darcy Ribeiro. Que Deus o tenha, onde estiver, receba bons fluidos, né? Muito bem, boas energias. O Darcy Ribeiro foi questionado num programa de TV falando: professor, para que construir tanta escola? E o Darcy Ribeiro respondeu: se nós não construirmos essas escolas, daqui 30 anos, o Estado não terá dinheiro para construir os presídios que serão necessários. Olha a resposta do Darcy Ribeiro. Tá? Por isso que, veja bem, nós somos responsáveis por isso, tá? Porque aí vem a questão das eleições do nosso voto. Na época o Brizola caiu, porque não era para falar, eu não falei. Por quê? Votaram contra nele porque o povo era contra a Constituição do Ceará. Havia muito isso, muito aquilo. Bom, a obra está aí até hoje sendo útil para a população, né? Não no modo que era para ser. Tá, bom. Depois eu ouvi outra também, muito importante. Uma pessoa perguntou para outra também, por falou: fulano, um CIEP vai custar X milhões de dólares por ano. Não é muito caro essa educação? E essa pessoa respondeu: senhor, né, gosto que você tenha visto isso, porque caro é a ignorância, pelos maus os frutos que ela trará. É o que nós estamos vendo aí. Então, essa é a página da dona Ivone Pereira, quando fala aí nessa questão da educação, todos nós, eu acho que poucos na sociedade não pecaram nessa área aí. E aí vem essa revolta daqueles né, que não tiveram as condições que nós tivemos, e outras mais. Estou falando, não é somente da educação moral, não, falando também da educação, tá? da intelectual, para que eles pudessem ter uma vida digna, com um bom emprego, etc, etc, etc. Então, essa página da dona Ivone é maravilhosa por isso. Vai mostrando onde nós falhamos, onde essa turma aí que tem, né, parece que age com raiva da humanidade, principalmente após desencarnar. Aí nessa página vai falar que muitos deles acham que não desencarnou, mas sabem que desencarnou. É interessante isso, né? Acham que não desencarnou, mas estão desencarnados e têm quase certeza. Né? E querem continuar vivendo como encarnados fossem. É uma página maravilhosa, mas tem mais um pedacinho disso. Mas é grande. Eu estou tentando então, deixa, essa parte. Então vamos para ela pergunta, vamos parar. Da parte que ela pergunta assim: e sabem que são desencarnados? Como não haveriam de saber, respondeu o mentor, né? Pois foram daqueles que acompanharam minuto a minuto, no próprio túmulo, a desagregação da matéria apodrecida, rodeando-se dos complexos de uma atração material reforçada pelo ódio, pelo desejo de vingança, pelo sensualismo, pela embriaguez, pela desonestidade, etc. Sabem que não possuem corpos materiais, mas fingem
que não sabem, pretendendo enganar a consciência tais os doentes incuráveis sobre a terra. Então, essa página aí tem a ver com esse estudo nosso de hoje, tá? Mais na frente nós vamos entender as visões do antigo. Não é isso? Bem claro, está bem claro. É uma página maravilhosa essa Devassando o Invisível. Qual o nome dessa página, Liz? Capítulo? No livro. O capítulo e o nome do capítulo. Livro, capítulo e nome. Capítulo é Devassando o nome do livro é Devassando o Invisível, o capítulo é 10. Os Grandes Segredos do Além. Viu? Os Grandes Segredos do Além. Quer dizer, esse capítulo explica esse nosso estudo de hoje, essa página aí, que ela é longa, tá? São várias folhas, não é uma folha só. Né? É uma leitura interessantíssima. O Devassando o Invisível, o nome já fala Devassando o Invisível, né? É muito bom esse livro. Eles ficaram revoltados com ela e disseram, olha, teu braço está quebrado. Aí ela, não, meu braço não está quebrado. De repente o braço começou a doer. É sugestão. E a gente vê que a dona Ivone Pereira era uma pessoa muito séria, muito honesta, muito assim, cheia de virtudes, né? E aconteceu com ela. E o mentor deixou acontecer. Para ver a força que há no invisível. Ela sofreu a dor, né? Só vai passar a dor depois, mas para ela sentir, né, a força do invisível. Força que, quando nós deixamos, nos controlam. Pergunta 459, não é isso? De ordinário, são eles que nos controlam. E está aqui, nós estamos lendo uma página a respeito disso aí. Tá? Do antídoto. O antídoto somos nós em outros momentos e outras posições. Em outros vícios, em outras paixões, em outras imperfeições, nós somos o antídoto. Então vamos lá, já falou que procura afogar no vinho, voltando para o livro, muito maior, Elisa. Noções de responsabilidade. Né? Foge da responsabilidade. Vamos lá. Fracos perante a luta, mas dignos de piedade pelos remorsos e atribulações que os devoram, merecem amparados fraternalmente. Então, veja bem, fracos perante a luta. Não é todo mundo que tem essa disposição, que cai, levanta, sacode a poeira e vai embora, não. Muitos ficam pelo caminho. E aí o que o Calderaro fala aqui, né? Merece, está faltando aqui um verbo, né? Ser, né? Merece ser amparados. Por isso que eu parei aí, que eu achei que estava faltando ser. Tá? E Consuelo te pergunta, em psicologia não se estuda isso, né? Consuelo? Oi, estou te ouvindo. Em psicologia não se estuda isso, né? Essa depressão, isso também tem muitas coisas envolvidas nessa bebida, né? Não é só os obsessores. Tem o psicológico dele, tem a depressão dele, tem o medo dele, tem muita coisa, né? Deve ter muitas coisas outras envolvidas, né? Exatamente, é o que o Calderaro está explicando aqui para a gente, né? Tem muita coisa por trás disso. E a pessoa acaba criando um ódio, uma raiva, né, dos outros. E aí, de repente, porque até você vê o outro se dando bem, né? Isso. E vê como você está mal, e você fica sempre... Aí o negócio fica... É um bolo de neve, né? O negócio vai aumentando, você olha para o outro, olha para você, olha para o outro, olha para você, se compara, não tem força para melhorar, só vai decaindo. É muita coisa envolvida nessa história. Exatamente. O Calderaro vai continuar falando. Vamos lá, Elisa. O próximo cabeção vai continuar falando. Vamos lá. Valeu, professor. Mas ali, fracos perante a luta, não, né? Fracos perante a luta, mais digno, haja ali, né? E passando os olhos de relance pela multidão de espíritos perturbadores que ali se davam ao vampirismo e ao sarcasmo, obtemperou. Quanto a estes infortunados, que fazer senão recomendá-los ao divino poder? Tentam igualmente a fuga impossível de si mesmos.
Olha aí, a fuga de si mesmo. Tem medo, a palavra usada muito bem pela consciência, tem medo, tá? Do que pode ser ou não ser, acontecer ou não acontecer. Tá? É fraco perante a luta. E assim vai. E aí vai criando. Mas vamos lá. Não será que eles têm medo de entrar em contato com o seu porão? Exato, com a sua Tudo realidade. Que está guardado lá dentro. A sua realidade não é aquela que ele queria, mas ele também não faz nada para mudar. Isso aí é que nem selfie de Facebook, tá? Seria, né? Tá dentro daquela pessoa, então o mundo acabou. Tá lá? É isso, selfie de Facebook? Entendeu? E é mostrar algo que não é. Então, desculpe se alguém faz isso aí, tá? Mas, infelizmente, a gente enxerga isso. Quer mostrar algo que não é, algo que não... Quer passar algo que não está acontecendo. É isso? Então, esse enfrentamento de si mesmo é o quê? Poxa, eu tenho 1000 coisas para me melhorar e não consigo. Então, é melhor o que a paginazinha da Dona Ivone fala. Deixa eu aqui, eu vou deixar a vida me levar, então. Melhor para mim. Me custa menos. É menos sacrifício. Apesar que o sofrimento se torna maior depois. Porque nós vamos continuar. Se alguém mais quiser falar, pode falar. Então, vamos lá. Alucinados. Apenas adiam um terrível minuto de autorreconhecimento que chega sempre, quando menos esperam, por 1000 processos da dor. Esgotados os recursos do amor divino que o Supremo Pai nos oferece a todos. É o nome do capítulo. Medida salvadora. Tem horas que tem que frear o negócio. Tem que frear. Não tem aquela história do Chico Xavier, que a mãe chegou, acho que o filho nasceu sem os membros superiores, né? E um dia saiu na rua, alucinado, né? Queria se jogar debaixo do trem. E ela foi até aí, sofreu um acidente. Eu não me lembro bem a história. Sei que sofreu um acidente, não chegou, né, ao suicídio, que ele queria suicidar, isso mesmo. Agora não me lembrei mais bem. Aí ela foi ao Chico, porque esse meu filho já nasceu com tantos problemas. E agora, né? Tá lá também de cama, com as pernas não sei o quê, engessada, não sei o quê. E o irmão fala, Chico, ele sempre foi suicida. Sempre usou os braços, tomar veneno, se enforcar, dar tiro na cabeça, etc. Dessa vez ele veio sem os braços para evitar isso acontecer. Tentou pelo método de correr pelas pernas para chegar ao trem. Então a espiritualidade achou melhor, no momento, ele ainda continuar encarnado, para evitar mais um suicídio, e ficar com problema nas pernas também. Para ele ficar encarnado, devia ser muito ruim, né? Então a fuga dele era o quê? Mais ou menos isso aí que nós estamos lendo aqui. Chega a hora que aí sim a espiritualidade achou melhor de ficar encarnado. Não vamos deixar acontecer, não. Vamos segurar agora ele mais no corpo, quanto mais puder. Sem braço, sem perna mesmo. Depende totalmente da mãe. A mãe não vai dar veneno para ele, né? Vai dar amor, boa alimentação, atenção, etc. Né? Se ela procurou o Chico, né? Sabe que deve ter muito bom coração. Certo? Então tem hora que. Agora, Elisa, vai ter muito o que você falou agora sobre o porão. Vamos lá. A mente deles também está apegada aos instintos primitivos e frágeis e hesitantes. Receiam a responsabilidade do trabalho da regeneração. O que é esse trabalho da regeneração? Começa não conhece a ti mesmo, né? Começa isso aí. Eu tenho que lutar contra quem? Contra mim mesmo. Quais são os meus maiores inimigos? Estão aqui dentro. É isso. A fuga é impossível de si mesmo. Você está vendo, né? Essa página do Ivone enriquece muito esse assunto. Quem puder ler depois, tá? Capítulo 10 do livro Devastação do Invisível. Quem não tiver o livro puder salvar na internet, dá uma lidinha
Não o livro todo, né? Mas essa parte, essas 10 aí, tem muito a ver com o que estamos estudando aqui. Tá? Esse ódio, essa coisa toda que está aí, né? Muitos espíritos encarnados e desencarnados da humanidade. Então, na humanidade, né? Aqui está falando dos usuários de álcool. Eu posso estender isso também para os usuários de drogas. Sim, álcool é uma droga, né? Não, estou falando de outro tipo de droga. Sim. Ô, gente, são 8h30. O papo tá bom, tá animado, mas tá na hora. Eu vou até às 10. Amanhã eu vou dormir até às 6h30. Todo dia eu tô rodando às 5, amanhã eu vou dormir até 6h30. Porque, por incrível que pareça, o álcool é uma droga lícita. E as outras são ilícitas. Pois é. Quando a gente, aí vai depois. Por quê? Hoje é chique tomar cervejinha com os amigos. Quando chegam para mim, tomar uma cervejinha, eu falo, olha, cara, eu raramente bebo. Raramente. Tá? E por incrível que pareça, uma das bebidas que eu nunca gostei foi cerveja. É interessante até isso, né? Tu não bebe cerveja? Não gosta de cerveja? Pronto. O ET aqui, não. Em plano planeta Terra, o ET aqui, ó, que não gosta de cerveja. Hoje é chique tomar cervejinha. Saí do trabalho sexta-feira, sextou. Mas sem recriminar ninguém, sem criticar ninguém. Cada um está no seu momento. Eu não sou chique, definitivamente. Também. Não tem, a chiqueza não faz parte de mim. Vamos parar aí. Isso. Vendo-me boquiaberto e faminto de novas elucidações, o assistente. 9h15. É dia 24, Roberto. Próximo, 23 ou 24? 26. 23. 23 de 6, tá? Vamos parar aqui. Vendo-me boquiaberto e faminto de novas elucidações. Esse é o nosso querido André Luiz, né? É ele.